Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. Capítulo 10. Conhecendo quem você pode alcançar melhor. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. João, capítulo 1, versículo 41. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Mateus, capítulo 9, versículo 10. Até mesmo uma leitura superficial do Novo Testamento mostra que o Evangelho se espalhou principalmente por meio de relacionamentos. Assim que André ouviu falar de Jesus, ele contou a novidade a seu irmão Simão Pedro. Felipe imediatamente contatou um amigo, Natanael. Mateus, coletor de impostos, ofereceu sua casa, um jantar evangelístico a alguns colegas. A mulher que encontrou Jesus perto do poço foi avisar os habitantes do vilarejo da presença de Cristo. E a lista continua. Creio que a estratégia mais eficaz de evangelismo é tentar primeiro alcançar aqueles com quem você tem algo em comum. Depois de descobrir todos os possíveis grupos alvo de sua comunidade, em qual você deve se concentrar primeiro? Com certeza, naquele que pode ser alcançado com maior facilidade. Cada igreja é apta para atingir apenas alguns tipos de pessoas. Sua comunidade terá mais facilidade para alcançar determinado tipo de pessoa e dificuldade para alcançar o outro. Também existem pessoas que sua igreja nunca conseguirá atingir, porque isso requer um estilo de ministério diferente do seu. Muitas barreiras podem contribuir para que as pessoas se tornem resistentes à sua igreja. Teologia, relacionais, emocionais, estilo de vida e culturais. Apesar de as primeiras 4 barreiras serem significativas, neste capítulo quero me concentrar na barreira cultural. Sua igreja terá mais facilidade para alcançar aquele que se identifica culturalmente com seus membros. Quem já frequenta a nossa igreja? Como você determina a cultura de sua igreja? Pergunte-se: que tipo de pessoa costuma frequentá-la? Isso pode desencorajar alguns pastores, mas é a realidade. Qualquer que seja o tipo de pessoa que faça parte de sua congregação, as outras que você atrair provavelmente serão do mesmo tipo. É difícil para qualquer igreja segurar alguém cuja cultura seja contrastante com os demais membros. Quando um visitante entra em sua igreja, a primeira pergunta que ele se faz não é com respeito à espiritualidade, e sim à cultura. Quando seus olhos inspecionam o local repleto de rostos estranhos, inconscientemente ele pergunta a si mesmo: existe alguém aqui como eu? Um casal de aposentados que visita sua igreja irá procurar companheiros da mesma faixa etária na congregação. Um militar procurará um outro vestido de uniforme, ou que tenha um corte de cabelo característico. Um casal jovem com filhos imediatamente irá verificar se existem outros casais nas situações deles. Se o visitante encontrar em sua comunidade pessoas com as quais se identifica, é muito provável que volte. Qual a possibilidade de uma igreja frequentada apenas por aposentados alcançar os adolescentes? Muito pequena. E outra, composta por militares, de alcançar ativista pela paz? Bastante improvável. Ou ainda de uma igreja composta basicamente por operários alcançar executivos? Quase nula. É claro que, como cristão, devemos dar as boas-vindas a todos. Afinal, somos todos iguais aos olhos de Deus. Lembre-se, porém, de que o fato de a igreja não ser bem-sucedida em alcançar determinados tipos de pessoas não é questão de certo e errado, mas é de simplesmente respeitar a maravilhosa variedade de pessoas que Deus pôs neste mundo. Que tipo de líderes temos?
A segunda pergunta que você deve fazer quando estiver tentando descobrir o tipo de pessoa que poderá alcançar com mais facilidade é: qual é a bagagem cultural e a personalidade da liderança de nossa igreja? As características pessoais de seus líderes, tanto dos remunerados quanto dos voluntários, têm enorme influência no ministério de sua igreja. Os líderes projetam uma imagem sobre a congregação. Estudos demonstram que o peso maior na escolha de uma igreja está na identificação com os pastores. Não confunda, o pastor pode não cativar o visitante à primeira vista, mas é o principal motivo para se retornar ou não. Se você é pastor, seja honesto e pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu sou? Qual é a minha bagagem cultural? Com que tipo de pessoa me relaciono mais naturalmente e que tipo de pessoa tenho dificuldade para entender? Só uma análise franca poderá mostrar quem você é e com que tipo de pessoa você se relaciona melhor. Quando era universitário, servi como pastor interino em uma igreja pequena, composta quase que totalmente de caminhoneiros e mecânicos. Por não ter absolutamente nenhum conhecimento ou habilidade nessa área, era difícil manter os diálogos com muitos membros. Embora amasse profundamente aqueles irmãos, eu era um peixe fora d'água. E eles sabiam disso. Eram muito educados com o jovem pregador, mas eu não era a pessoa certa para aquela igreja. Eles necessitavam de um líder que combinasse com o estilo de vida deles. Já com empresários, homens de negócios, gerentes e profissionais liberais, eu me sentia em casa. Na verdade, tenho notado que eles se sentem atraídos pelo meu ministério. Não é algo que eu tenha planejado, foi assim que Deus me fez. Acredito piamente que Deus chamou e formou cada um de nós de maneira única para alcançar diferentes tipos de pessoas. Você pode atingir pessoas que nunca alcançarei para Cristo. E eu provavelmente consigo alcançar pessoas com as quais você não consegue se relacionar. É por isso que somos todos necessários no corpo de Cristo. Se Deus o chamou para o ministério, então o fato de você ser quem é tem relação com esse plano. Você não ministra independentemente de você mesmo, mas por meio da personalidade que Deus lhe deu. Você foi formado pelo Senhor com um propósito. Se Ele o chamou para ser pastor, significa que há pessoas em algum lugar do mundo que você é a pessoa mais indicada para conquistar. Existem 2 princípios a serem lembrados quando você estiver buscando a direção de Deus para o seu ministério. Você alcança melhor aquele com quem se relaciona. É mais fácil conquistar para Cristo aqueles que são parecidos com você. Isso não significa que você não possa alcançar outros tipos de pessoas. É claro que pode. Só que é mais difícil. Alguns pastores se relacionam melhor com intelectuais, enquanto outros têm mais facilidade e afinidade com gente simples. Ambos os grupos necessitam de Cristo e requerem um pastor que o compreenda e os ame. Você será mais bem-sucedido se combinar sua personalidade com seu alvo. Então poderá causar grande impacto sendo você mesmo. Como líder, você atribuirá àqueles que são como você, não quem você quer. Quando estabeleci a Saddleback, tinha 26 anos de idade. Por mais que tentasse, não conseguiria convencer ninguém com mais de 45 anos para se juntar à congregação. A maioria dos cristãos eram de minha faixa etária. Somente depois de pôr pessoas mais velhas na equipe é que a barreira da idade foi rompida. Agora que estou com mais de 40 anos, devo pôr pessoas mais jovens na equipe, a fim de poder atingir os que têm menos idade que eu. Alguns pastores ansiosos por alcançar um determinado grupo-alvo não enxergam quem realmente são. Conheci um pastor com mais de 50 anos que havia sido criado no campo. Ele decidiu estabelecer uma igreja com o objetivo de alcançar os baby boomers.
pois não conhecia nenhuma igreja voltada para esse grupo-alvo e achava a ideia interessante. Foi um fracasso total. Um dia ele comentou comigo: não consigo sintonia com eles. Uma exceção a esses dois princípios ocorre quando você recebe o que denominou dom missionário. A habilidade de ministrar transculturalmente requer um dom especial do Espírito Santo, que o torna capaz de se comunicar com pessoas que têm uma história diferente da sua. O apóstolo Paulo tinha esse dom. Sua criação o fizera verdadeiro hebreu. Filipenses capítulo 3, versículo 5, o mesmo assim Deus o chamou para implantar igrejas entre os gentios. Conheço pastores que foram criados em áreas rurais, porém ministram com grande eficiência em áreas urbanas. Conheço outros nascidos no sul, que estão sendo usados grandemente por Deus nas cidades do norte. No entanto, eles são exceção à regra. O crescimento explosivo ocorre quando os habitantes da comunidade se identificam culturalmente com o povo que frequenta a igreja e ambos se identificam com o que você é. Quando os membros e o pastor não combinam, pode haver uma explosão, mas sem crescimento. Muitos conflitos em igreja são causados por líderes que não se identificam com os membros. Pôr o líder errado em uma igreja é como produzir curto-circuito na bateria do carro. As faíscas saltarão para todos os lados. Já encontrei muitos pastores com dificuldade para ministrar ao povo, porque não se identifica com eles no aspecto cultural. O problema não é falta de dedicação, e sim a bagagem de vida que cada um carrega. O grande homem de Deus, no lugar errado, produzirá resultados medíocres. Pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida de que em muitas partes do país eu fracassaria completamente como pastor, pois não me identifico com a cultura de determinadas regiões. Deus me fez para ministrar exatamente onde estou. As vidas transformadas em nossa igreja são prova disso. Às vezes, a coisa mais sábia que um pastor pode fazer é admitir que não se identifica com a igreja ou com a comunidade e ir para outro lugar. Há alguns anos, a Saddleback estabeleceu uma igreja perto de Irvine, na Califórnia. Um amigo meu, John, mudou-se de Atlanta para pastoreá-la. Ele já havia pastoreado uma igreja que crescera até 200 pessoas e achei que ele tinha as qualidades necessárias a implantador de igrejas. Depois de 8 meses, a igreja em Irvine nem sequer havia começado. Perguntei a John onde estava o problema. Ele respondeu: é óbvio que não me identifico com este lugar. Esta área de Irvine é composta de casais ricos com seus filhos adolescentes. Quem você acha que é capaz de alcançar mais facilmente? Perguntei. Creio que posso trabalhar melhor com casais jovens que tenham filhos pequenos e com jovens solteiros que não moram com os pais. Entendo o problema deles. Então vamos transferir você para um setor de Umbergut Beach. Decidi transferir John para lá e em um ano a nova igreja contava mais de 200 pessoas. Outro amigo pastoreava uma congregação afro-africana em Long Beach, na Califórnia. Ele veio me ver um dia, bastante desencorajado com a falta de crescimento da igreja. Logo descobri que seu nível de instrução não combinava com a congregação. Ele possuía vários diplomas e um vocabulário bastante sofisticado, enquanto a maioria dos membros da igreja nem sequer havia completado o ensino médio. Sua maneira de falar desanimava as pessoas. Depois de saber que havia uma comunidade inteira de profissionais liberais afro-africanos a 6 quilômetros da igreja dele, sugeri-lhe que se demitisse daquela igreja e começasse um trabalho nessa outra região de Long Beach. Ele fez exatamente isso.
2 anos depois, ele me procurou e contou que tinha uma nova igreja com uma frequência superior a 300 membros aos domingos. Se você está envolvido com um ministério que não lhe cai bem e com o qual você não se identifica, sabe exatamente de que estou falando. Não se sinta mal por isso. Falta de afinidade não é pecado. Portanto, mude-se. Se Deus lhe deu dons e o chamou para o ministério, Ele tem o lugar certo para você. E se a nossa igreja não se identificar com a comunidade? As comunidades normalmente mudam. A composição da igreja não. O que fazer quando a igreja não se identifica com a comunidade? Construa sobre os seus pontos fortes. Não tente ser algo que você não é. Se a maior parte de sua congregação é composta por idosos, torne seu ministério o mais efetivo possível para essa faixa etária. Não tente alcançar os jovens. Fortaleça o que você já está fazendo e não se preocupe com o que não pode fazer. Faça o possível para melhorar ainda mais o que já possui de bom. Há uma grande possibilidade de que haja em sua comunidade um grupo humano que somente sua igreja pode alcançar. Reinvente sua congregação. Reinventar a congregação significa mudar intencionalmente a composição de sua igreja para combinar com um novo alvo. O estilo de adoração e os ultrapassados programas e estruturas são substituídos. Que fique bem claro, não aconselho isso. É um processo doloroso que pode durar anos. Muitos irão abandonar a igreja em face dos inevitáveis conflitos. Como líder do processo, você será visto como a encarnação de Satanás pelos membros mais antigos, a não ser que esteja na igreja há mais tempo que qualquer membro. Já vi isso acontecer e dar bons resultados, mas para isso é necessário ter grande persistência e disposição para aceitar críticas. Só um pastor amoroso, paciente e capacitado pode levar a igreja a se reinventar. Se sua igreja tiver mais de 100 membros, meu conselho é que nem considere essa opção, a não ser que Deus lhe ordene claramente que faça, pois é a estrada do martírio. Numa igreja com até 50 membros, pode ser uma alternativa viável. Uma das vantagens da igreja pequena é que ela pode ser completamente reformulada com a saída ou a entrada de poucas famílias. Quanto maior a igreja, porém, mais difícil será reinventá-la. Organize uma nova igreja. A terceira opção é a que mais gosto de recomendar. Existem algumas formas de organizar uma igreja para alcançar determinado alvo em sua comunidade. Primeiro, você pode acrescentar um culto de adoração com um estilo diferente, para alcançar aqueles que não se sentem atraídos pela forma de culto atual. Por toda a América, igrejas estão instituindo um segundo e até um terceiro culto de adoração com o objetivo de oferecer novas opções e alcançar novos grupos-alvo. Outro método é começar uma nova igreja que em pouco tempo se torne autossustentável. É a maneira mais rápida de cumprir a grande comissão. Você deve ter aprendido nas aulas de biologia que a principal característica da maturidade biológica é a capacidade de reprodução. Creio que o mesmo vale para qualquer igreja, que também é chamada de corpo. A marca da verdadeira maturidade da igreja ocorre quando tem filhos, isso é, quando dá origem a outras igrejas. Você não precisa ter uma igreja grande para começar a se reproduzir. A Saddleback teve sua primeira igreja filha com apenas 1 ano de idade. Desde então, estabelecemos pelo menos uma igreja filha a cada ano. Com 15 anos de existência, havíamos gerado 25 igrejas. Reconhecendo a receptividade espiritual em sua comunidade. Jesus, na parábola do semeador,
em Mateus capítulo 13, do 3 ao 23, ensina que a receptividade espiritual varia bastante. Cada um reage às boas novas de uma forma, como diferentes tipos de solo. Algumas se mostram abertos à mensagem do Evangelho, enquanto outros têm o coração fechado. Na parábola, o Senhor explica que existem corações duros, corações superficiais, corações perturbados e corações receptivos. Para que o evangelismo seja o mais efetivo possível, devemos plantar a semente em terra boa, em solo que produz uma colheita de 100 por 1. Nenhum agricultor em sã consciência gastaria semente, um bem precioso, em um solo infértil. Da mesma forma, comunicar o evangelho descuidadamente, sem planejamento, é sinal de mordomia medíocre. A mensagem de Cristo é preciosa demais para que se desperdice tempo, dinheiro e vigor em métodos e solos improdutivos. Precisamos alcançar o mundo com uma boa estratégia, concentrando nossos esforços onde realmente possamos fazer a diferença. Mesmo dentro do grupo-alvo de sua igreja, a receptividade espiritual varia, pois é algo que vai e vem na vida do ser humano, como as marés. Em determinados períodos, alguns se mostram mais abertos às verdades espirituais. Deus se vale de uma variedade de ferramentas para amaciar os corações e preparar as pessoas para a salvação. E quem são os mais receptivos? Existem duas grandes categorias: pessoas em transição e pessoas sob tensão. Deus se utiliza tanto da mudança quanto da dor para chamar a atenção das pessoas e levá-las a aceitar o Evangelho. Pessoas em transição. Quando alguém experimenta uma mudança significativa, seja positiva, seja negativa, aparentemente isso provoca sede espiritual. Nesse momento, o interesse por questões espirituais se intensifica por causa da mudança constante em nosso mundo. As pessoas se sentem amedrontadas e inquietas. Alvin Toffler diz que o ser humano procura uma ilha de estabilidade, sempre que as mudanças se tornam profundas demais. Esta é uma onda que a igreja deve pegar. Em nosso trabalho, descobrimos que as pessoas são mais receptivas ao Evangelho quando a vida delas sofre alguma alteração, como um novo casamento, a chegada de um bebê, a mudança de residência, uma nova escola ou um novo trabalho. Isso significa porque as áreas em que a população é flutuante, as igrejas crescem mais rapidamente que nas comunidades onde todos moram há 40 anos ou mais. Pessoas sob tensão. Deus utiliza todo tipo de dor emocional para chamar a atenção do ser humano. Divórcio, morte de uma pessoa amada, desemprego, problemas financeiros, dificuldade no casamento e na família, solidão, angústia, culpa e outras formas de estresse. A pessoa com medo ou ansiosa começa a procurar algo superior a ela mesma, a fim de amenizar a dor e preencher o vazio que está sentindo. Não posso dizer que tenho uma percepção infalível, mas, com base em minha experiência pastoral, pude elaborar uma lista dos 12 grupos mais receptivos que alcançamos em nossa igreja. 1. Visitantes que nos visitam pela segunda vez. 2. Amigos próximos e parentes de novos convertidos. 3. Pessoas em processo de divórcio. 4. Pessoas que necessitam de algum programa de recuperação, álcool, drogas e etc. 5. Pais que tenham tido seu primeiro filho. 6. Doentes terminais em seus familiares. 7. Casais com problemas no casamento. 8. Pais de filhos problemáticos. 9.
recém-desempregado ou pessoa com problemas financeiros. 10. Pessoas recém-chegadas à comunidade. Uma possível meta para a sua igreja poder ser o desenvolvimento de um programa específico para cada grupo de sua comunidade, levando em conta a receptividade espiritual assim que você começar este trabalho. Alguém certamente irá dizer: pastor, acho que antes de tentar alcançar este grupo, devemos tentar trazer de volta os antigos membros que se afastaram. Essa é uma estratégia garantida para o declínio da igreja. Não funciona. Normalmente gastamos 5 vezes mais forças para reconquistar o desviado do que para levar a Cristo alguém que nunca ouviu falar do Evangelho. Deus se utiliza da mudança e da dor para chamar a atenção do ser humano e fazê-lo aceitar a mensagem da salvação. Deus chamou pastores para ganhar almas e alimentá-las espiritualmente, e não para ficar buscando membros que não se interessam mais pela igreja. Membros inativos provavelmente estarão melhor se afiliando a outra igreja. Se você quiser crescer, concentre-se em alcançar os perdidos. Uma vez identificado o seu alvo e as pessoas mais receptivas de seu grupo-alvo, você está pronto para o próximo passo, que é estabelecer uma estratégia de evangelismo para a sua igreja.